Caríssimos irmãos, chegamos à nossa liturgia diária, segunda semana da Páscoa, do dia 9 de abril de 2024. A palavra que vai nos iluminar hoje é João capítulo 3, versículo de 7 a 15, quando Jesus fala com Nicodemos, o fariseu. O Senhor vem nos ressaltar sobre a questão de nascer do alto. Nascer do alto é aquele que passa pelo útero de Deus, isto é, pela cruz de Cristo. Não tem como nós nascermos do alto sem passarmos pelo madeiro, pela salvação. E passar pela salvação, pelo madeiro, pela cruz, pelo próprio Cristo crucificado, é saber que de lá, do seu lado, brota o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos dá uma experiência íntima com o próprio Altíssimo, com seu Filho Jesus Cristo e com Ele mesmo, Espírito Santo. Hoje, nós podemos perceber que todos aqueles que nascem do útero de Deus, isto é, deixam ser transformados por aquilo que a cruz tem neste sacramental, a sua própria força em nos envolver, nos curar de nossas tristezas e angústias, nos levantar quando estamos tristes, angustiados, quando estamos passando por frustrações. A cruz de Cristo ela tem o poder de nos levantar e fazer-nos viventes, seres viventes em Cristo Senhor. Esse ser vivente, então, deve estar sob o senhorio de Jesus. Logo, também sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Ambos conduzem o ser vivente em Cristo Jesus, aqui chamado por mim, para tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. O Espírito Santo é o sopro, é o ruído, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Porque é aquele que não pode ser preso, é aquele que não pode ser conduzido, mas é aquele que tem toda a onipotência, onisciência e onipresença para poder conduzir-se e conduzir aqueles que estão sob a sua ação. É bem verdade que muitos que pedem o Espírito Santo, batiza-me, Senhor, com teu Espírito Santo, enche-me, Senhor, com a tua graça, a bem da verdade, não estão dispostos a serem conduzidos pelo Espírito. Querem ser, sim, pessoas de Deus, querem ser pessoas de Cristo, mas nem sempre em sua plenitude. Hoje o texto joanino nos lembra que estar sob a ação do Espírito Santo nada mais é do que experienciarmos a cruz, a ressurreição e a ação do Espírito Santo que leva aquele que está sob essa ação às últimas consequências por amor a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Existem aqueles que estão sob a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo age pontualmente, ou todas as vezes que eles se abrem para esta ação. E aqui precisamos ressaltar que nem sempre a pessoa está disposta a estar o tempo todo sob a ação do Espírito Santo. Temos que ser, neste momento homilético, bem sinceros. Existem momentos que as pessoas não querem estar sob a ação do Espírito Santo, que se rogam no direito de poder não perdoar, se rogam no direito de poder não amar. Mas aqueles que estão, devemos então perceber, a partir da fala de São João, no qual vou ler aqui, falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Isto aqui implica na experiência com Jesus, com o Pai, o Altíssimo Deus e com o próprio Espírito Santo. Falamos daquilo que sabemos. Só sabemos das coisas de Deus quando este revela a nós em oração, na intimidade do nosso coração. Aquele que Jesus acabou de falar para Nicodemos, o Espírito que sopra. Você não sabe de onde vai, nem de onde veio, nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu no Espírito.
Você é conduzido a partir do momento em que você se coloca sinceramente em oração diária, pedindo ao Senhor o que queres e não falando a Deus o que você quer. O que queres. É claro que você pode expor suas vontades também a Deus, e Ele vai ouvir com a sua misericórdia, com sua sabedoria e proporcionar o melhor para nós. Mas nascer da água e do Espírito, como o texto joanino propõe hoje aqui, é que queres, Senhor, de mim. É buscar fazer essa experiência com o Espírito Santo e nesse tempo pascal deixar que o Espírito Santo conduza-nos para a vontade que Deus quer de cada um de nós. Há aqueles que acham que Deus, Ele não quer, Ele não tem um plano para si, para você, para mim, para nós. Mas Ele tem. Ele tem um plano, sim, para você e para mim. Precisamos, então, nessa experiência e intimidade com Deus, nascer do Espírito Santo na oração, no jejum, nascer do Espírito Santo na leitura da palavra de Deus. Lembremos-nos que todas as vezes que abrimos a palavra do Senhor e vamos lendo, a nossa alma vai se iluminando. E cada vez mais essa experiência ela se torna mais perceptível a cada um de nós. A nossa razão, o nosso corpo e os nossos sentimentos. O testemunho, a experiência, o convívio com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, leva o vivente a Cristo, as coisas do alto, as coisas do céu. Em outras palavras, o convívio com o sobrenatural. Lembremos aqui que tudo o que é sobrenatural vem de Deus. O que é preternatural vem do mal. E o que é natural é nosso. Voltando, retornando, o convívio do Senhor com o sobrenatural. Aqui eu quero ressaltar uma coisa que deixei claro na homilia. O vivente em Cristo busca as coisas dos céus. O que será que Deus tem reservado para mim e para você? Somente aquele que nasce do Espírito Santo. Somente aquele que vive o seu batismo. Somente aquele que realmente busca essa intimidade com Deus, este revelará, dependendo de como nós nos coloquemos diante de Deus, nos dispusemos diante de Deus, o quanto nós dispusemos de nós mesmos para Deus, este aqui verdadeiramente vai saber as coisas do céu. Jesus é o Salvador. Jesus é o mensageiro do Pai e hoje São João deixa claro. Parece que quebrando uma continuidade de pensamento com Nicodemos, Jesus deixa claro, olha, tudo isso aqui que eu estou falando, só estou falando porque eu sou o mensageiro do Pai. E como sabemos disso? Quando ele usa a analogia, assim como Moisés assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem também será levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado na cruz. A serpente, recordo vocês, é a maneira em que o antigo Israel pensava o anjo. E o anjo é sempre o sinal do mensageiro de Deus. Olha aí. Jesus se coloca agora, ao ser levantado na cruz, em analogia com a serpente que Moisés levantou no deserto, ele é o mensageiro do Pai. Ele é aquele que traz a boa nova. Ele é a própria boa nova da salvação. Aquele que nasce do Espírito está intimamente ligado a Jesus de Nazaré. E a sua intimidade com o Senhor Jesus faz com que gere em si, por força do Cristo e do Espírito Santo, gere em si uma configuração
e então nos tornamos mensageiros do Pai no Filho pelo Espírito Santo. Caríssimos irmãos, eu termino esse momento homilético dizendo: Jesus é a salvação, não mais por uma imagem, mas Ele, o próprio Deus encarnado, que dá a sua vida para nos salvar e do seu lado dispõe a cada um de nós o seu Espírito Santo para podermos nascer e viver como ressuscitados segundo o próprio Cristo. Ishki levavô, Ishak levavô. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram e deixe o seu like. Deus abençoe. Feliz Páscoa.